Então, pessoal, uma vez que passou pelo todo o processo de votação, agora esse projeto de lei ele segue para a sanção ou para o veto do presidente. Então, ainda temos aí a sanção ou veto. Com relação ao veto, nós temos aí algumas questões importantes. Primeiro, o projeto de lei, o veto, sanção, ele somente existe para projeto de lei. Então, somente para PL. Por quê? Porque a emenda constitucional, a PEC, o projeto de emenda constitucional, ele não vai para a sanção ou veto, ele vai direto para a promulgação. Então, a emenda constitucional já vai direto para a promulgação. Então, no projeto de lei, o presidente ele pode sancionar ou pode, vamos mudar uma página. Então, pessoal, uma vez que passou pelo todo o processo de votação, agora esse projeto de lei ele segue para a sanção ou para o veto do presidente. Então, ainda temos aí a sanção ou veto. Com relação ao veto, nós temos aí algumas questões importantes. Primeiro, o projeto de lei, o veto, sanção, ele somente existe para projeto de lei. Então, somente para PL. Por quê? Porque a emenda constitucional, a PEC, o projeto de emenda constitucional, ele não vai para a sanção ou veto, ele vai direto para a promulgação. Então, a emenda constitucional já vai direto para a promulgação. Então, no projeto de lei, o presidente ele pode sancionar ou pode, vamos mudar uma página. Ok, então vamos falar especificamente aqui sobre a sanção ou veto. Apenas para poder, aí vamos colocar aqui. Então, sanção ou veto. Eis a questão. Sancionar ou vetar, eis a questão. Então, quais seriam as implicações? Primeiro, somente PL, projeto de lei. Então, PEC não, ok? A PEC não, porque essa aqui já vai direto para a promulgação. Esse sim vai para sanção ou veto. Muito bem, chegou lá para o presidente, qual que é o prazo? O prazo, 15 dias. O prazo é de 15 dias. Artigo 66, parágrafo 3º. Artigo 66, parágrafo 3º diz: decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Então, nós poderemos ter aí uma sanção tácita, no caso de silêncio do presidente. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas, aí nós temos uma outra característica. Ou seja, o presidente tem 48 horas para promulgar. Dentro de 48 horas, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, aí nós teremos presidente do Senado, presidente do Senado Federal, é que vai promulgar, ou, na ausência dele, o vice-presidente do Senado. A sanção ou veto, ela vai poder ser total ou parcial. Então, a sanção pode ser total
total ou parcial. A sanção total, obviamente, né, vai, nesse caso, parcial, o veto parcial ele não pode incidir sobre uma palavra ou uma expressão isolada. Ele tem que ser o texto integral de artigo, parágrafo ou inciso a linha. Então vamos ver aqui, vamos começar aqui pelo parcial, artigo 66, parágrafo 2º, que diz: a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 2º, o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Então, total, a lei toda, né? Todo o projeto. Então, vamos dizer que o presidente veta todo o projeto. Mas se o veto for parcial, ele tem que obedecer. Ele vai ter que, ele não pode vetar uma palavra, né? Uma frase apenas. Ele tem que vetar um texto integral, de artigo. Então todo artigo vai ser vetado. Parágrafo. Ou inciso ou a linha. Ok? Nós podemos ainda acrescentar sobre o veto, vou botar aqui uma outra cor, que o veto ele vai poder ser jurídico ou político. Jurídico quando o presidente julgar inconstitucional. Então nós temos aí um controle de constitucionalidade feito pelo executivo. Considerar que o texto é inconstitucional. Ou político quando for contrário ao interesse público. E isso, obviamente, dentro da visão política, né, do chefe do Poder Executivo. Então, isso aí está onde? Artigo 66, parágrafo 1º. O presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias, contados da data de recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal. Então está aqui, artigo 66, parágrafo 1º, o veto jurídico, inconstitucionalidade, político, contrário ao interesse público. E para encerrar, voltando aqui ao quadro geral das 3 fases, iniciativa, constitutiva, nós temos a terceira fase, que é a complementar. Nessa fase, nós só temos 2 caminhos agora, né? 2 opções. Nós temos a promulgação e a publicação. A promulgação é o ato que atesta a existência da lei. Vou botar aqui de outra cor. Então, nós temos o presidente, ao promulgar, está declarando a existência da lei. Então, a lei passa a existir. Existência da lei. Portanto, ela recebe o caráter de executoriedade. Já na promulgação, ou publicação, desculpem, a promulgação, atesta a existência da lei. A lei é válida e a lei pode ser executada. Agora, tem executoriedade. Agora, a publicação confere a exigibilidade, ou seja, é o princípio da obrigatoriedade. Então, com a lei publicada, a lei passa a entrar em vigor, ela tem vigência. Obviamente, tem ali o período de vacatio legis, dependendo da lei, obviamente, né? Tem lei que entra em vigor na data da sua vigência, na data da publicação, outras com 45 dias, conforme a LINDB,
ou com outro prazo que a própria lei vir a determinar. Então, a partir da publicação, a lei ela tem obrigatoriedade. Ok? Então, portanto, a lei vai ter que ser cumprida. Ok? Lembrando que se o presidente não promulga a lei em 48 horas da sanção, ocorre a sanção tácita ou vai ter a derrubada do veto. Então essa já seria aí uma atribuição que passa para o presidente do Senado Federal. Decorrido mais de 48 horas, passa a incumbência para o vice-presidente do Senado Federal. Agora, nada impede que depois de 48 horas o presidente venha a promulgar. Artigo 68, parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o presidente do Senado promulgará, e se esse não fizer igual prazo, será o vice-presidente do Senado fazer. Então está aí, pessoal, falamos sobre as fases, falamos sobre as espécies do processo legislativo, e com isso a gente encerra essa primeira parte da nossa aula de processo legislativo.